Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Evolução não é um assunto muito simples, né? E a gente vai começar a tentar entender o que é que hoje se pensa sobre o processo evolutivo. E a gente vai começar por esses três ursos que estão olhando aí pra gente. Se você reparar, esses três ursos, eles devem ser muito próximos, talvez irmãos, e eles são iguais e, ao mesmo tempo, diferentes, né? E é a partir daí que surge as explicações para a teoria atual de evolução. Então, no século XIX, Lamarck e Darwin propuseram teorias evolutivas. Darwin explicava a partir do uso e desuso, né? E das características que seriam transmitidas à descendência. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Apesar da lei do uso e desuso ser observada em alguns animais, em algumas estruturas, elas não são transmitidas para a descendência. Darwin, ele propôs que, a partir da variabilidade que se observava nas populações, o ambiente impunha uma pressão que selecionava alguns indivíduos. E esses indivíduos considerados mais aptos produzem mais descendentes. Veja que apto não é a mesma coisa que força, não tem a ver com força, tem a ver com aptidão. O que ele não sabia explicar era a origem dessa variabilidade. Por isso que, por muito tempo, ficou-se pensando que as ideias de Darwin talvez não fossem tão corretas assim, elas estivessem imprecisas. No entanto, Mendel desenvolveu também no final do século XIX ideias para explicar a hereditariedade, principalmente em seus trabalhos com ervilhas. E no século XX, a descoberta da estrutura do DNA e de suas funções contribuíram para o entendimento do que é variabilidade. E hoje a gente não tem dúvidas de que Darwin estava correto e de que a gente tem o processo evolutivo explicado, inclusive, em nível molecular. Só para a gente lembrar, então, imagine que eu tenho aqui uma célula eucarionte, porque aqui é o núcleo. Dentro do núcleo eu tenho o DNA. Só que o DNA, ele não está na sua forma simples, né? Ele sempre está numa forma mais complexa, que a gente chama de cromossomo. Este cromossomo, ele nada mais é do que a molécula de DNA condensada. Condensado significa enrolado. Então, se eu pegar um cromossomo e desenrolar ele nas suas partes, eu vou ver que eu tinha lá a molécula de DNA enrolada em proteínas chamadas histonas, e a molécula de DNA é formada por duas cadeias emparelhadas pelas bases nitrogenadas, A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. A sequência de bases é capaz de produzir uma proteína, por isso que a sequência de bases recebe o nome de gene. Então, só para a gente lembrar isso, olha, na molécula de DNA existem alguns trechos de DNA que são capazes de produzir um RNA mensageiro. Esse processo chama-se transcrição. O RNA mensageiro vai ser lido por ribossomos. E à medida que os ribossomos vão lendo, eles vão encaixando aminoácidos. Essa cadeia de aminoácidos são as proteínas, que dão justamente as características físicas e funcionais de todos os seres vivos. O que se sabe hoje? Que o gene ele pode sofrer mutação. O que é mutação? É alteração na base nitrogenada de algum gene. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui o gene para a produção da hemácia, os glóbulos vermelhos. Esta sequência de bases produz esse RNA mensageiro que vai codificar este aminoácido e garantir que a hemácia seja perfeita. Essa forma garante que ela exerça a função dela, que é carregar oxigênio e gás carbônico pelo corpo. Só que verificou-se que algumas pessoas têm uma mutação numa única base do DNA. Ao invés de ter timina, tem adenina.
Essa única base alterada vai fazer com que o RNA mensageiro também sofra uma alteração. E aí, na hora que o RNA mensageiro lê essa informação, ao invés de colocar glutamato, ele coloca outro aminoácido, a valina. E aí, quando essa valina é introduzida nessa cadeia proteica, vai fazer com que a hemácia ela tenha um formato diferenciado. Pessoas que têm esse tipo de hemácia, elas têm uma característica chamada anemia falciforme, que na verdade traz uma vantagem para alguns grupos de pessoas, principalmente na região da África, porque a malária, que é causada por um protozoário que vive dentro das hemácias, não consegue se desenvolver aqui. Então, eu tenho uma mutação, que é a alteração de um gene, que levou a uma variação no formato da hemácia, que para algumas populações representou a sobrevivência contra a malária. Uma outra característica um outro conceito importante que fez a gente entender o que é variabilidade tem a ver com o ciclo de vida dos seres vivos. Então, a gente pega aqui primeiro o ciclo de vida humano. Então, imagina que eu tenho aqui, olha, um óvulo e um espermatozoide que se juntaram e formaram um zigoto. O óvulo tinha 23 cromossomos, o espermatozoide também. Da junção dos dois formou o zigoto, que agora tem 46 cromossomos. Esse zigoto ele vai se dividir, vai formar duas células, depois 4, 8, 16, 32, 124, 258, até formar um embrião. Esse embrião vai sofrer diferenciações e formar o feto. Cada célula do feto também tem 46 cromossomos. O feto vai nascer, vai dar origem ao adulto, e o adulto também, em cada uma de suas células, tem 46 cromossomos. Então, o que aconteceu aqui? Foi se mantendo o número de cromossomos, o número de material genético, dentro das células. Esses processos ocorrem por mitose. No adulto, se for uma mulher, aliás, minto, se for um homem, ele vai ter nos testículos, então, 46 cromossomos. Na mulher, cada célula do ovário vai ter 46 cromossomos. Só que nos testículos, estas células têm que produzir espermatozoides, que são células reprodutoras, gametas. E o gameta tem que ter 23 cromossomos, da mesma forma que o óvulo tem que ter 23 cromossomos. Esse processo que faz com que a célula se multiplique para formar células com menos cromossomos chama-se meiose. Então, só para a gente poder retomar, imagina que eu tenho aqui meiose e mitose esquematizados. Então, eu tenho aqui uma célula eucarionte, uma célula imaginária. Aqui está a carioteca e o núcleo. E aqui dentro eu tenho dois cromossomos, um de origem materna, outro de origem paterna. Como eles são parecidos em forma e tamanho, eu chamo eles de cromossomos homólogos. E esta célula é uma célula 2N igual a 2. O que significa? Que é uma célula diploide e que tem um total de 2 cromossomos. Para quem não se lembra, ó, na célula humana, na espécie humana, a gente diz que 2N é igual a 46. O que significa isso? Que esta célula tem um total de 46 cromossomos e esses 46 cromossomos estão organizados aos pares. Eu tenho 46 cromossomos que, se eu organizar pelo tamanho e forma, eu vou ter 23 pares de homólogos. Se eu pensar numa outra espécie, 2N igual a 20, significa que esta célula tem um total de 20 cromossomos que estão organizados em 10 pares de cromossomos homólogos, cromossomos parecidos em forma e tamanho. A mesma coisa, uma célula 2N igual a 10. Significa que ela tem um total de 10 cromossomos, mas não são 10 cromossomos diferentes um do outro. Eles formam 5 pares de homólogos. Para quem não entendeu ainda, a gente diz que a célula 2N é uma célula diploide e ela possui pares de homólogos. Uma célula N é uma célula haploide, ela só tem um representante de cada par de homólogos.
Então, por exemplo, uma célula N igual a 23. Significa que esta célula tem um total de 23 cromossomos, mas são 23 cromossomos, um diferente do outro, não formam pares. A mesma coisa aqui, olha, N igual a 10. Eu tenho uma célula que tem 10 cromossomos, só que são 10 cromossomos, um diferente do outro, não formam pares. Ou numa outra espécie que eu posso ter N igual a 5. Então, é uma célula que tem 5 cromossomos, um diferente do outro, não formando pares. Então, vamos lembrar aqui as diferenças entre mitose e meiose. Se eu tiver uma célula 2N igual a 2, ela vai sofrer divisão celular. A primeira coisa que acontece é a duplicação dos cromossomos homólogos. Então, este cromossomo duplica, forma um cromossomo vermelho na forma de X. Esse cromossomo duplica, forma um cromossomo vermelho na forma de X. Se essa célula sofrer mitose, o que vai acontecer? Esse cromossomo vermelho ele vai se dividir em dois. Então, metade do cromossomo vermelho vem para cá, a outra metade vem para outra célula. Metade do cromossomo azul vem para uma célula, metade do cromossomo azul vai para outra célula. O citoplasma se divide e eu formo duas células idênticas à célula original. Então, na mitose, uma célula forma duas células iguais à célula-mãe. No caso da meiose, depois da duplicação, o que vai acontecer? A primeira coisa é que este cromossomo vermelho inteiro vem para uma célula e este cromossomo azul inteiro vai para outra célula. A gente diz que houve separação dos cromossomos homólogos. Aí cada uma dessas células vai fazer uma nova divisão, aonde metade do cromossomo vermelho vem para uma célula, a outra metade vai para outra célula. Metade do cromossomo azul vem para uma célula, a outra metade para outra célula. Então, na meiose, uma célula, 2N igual a 2, vai produzir 4 células. E cada uma dessas células tem apenas um representante de cada par de homólogos. São células haploides. E o que isso tem a ver com evolução? É porque, através da meiose, pode acontecer recombinação gênica, ou seja, uma nova combinação de genes. Então, vamos imaginar de novo, olha, uma célula 2N igual a 2. Então, eu tenho dois cromossomos formando um par de homólogos. Na primeira, quando a célula vai se dividir, ocorre a duplicação dos cromossomos. Então, esse cromossomo vermelho duplica e forma esse. Esse cromossomo azul duplica e forma esse. Nesse momento, existe uma etapa em que o cromossomo azul e o rosa ficam tão pertinhos um do outro que eles acabam trocando pedaços. Então, imagina que o cromossomo vermelho toque um pedaço com o cromossomo azul. E na primeira divisão, esse cromossomo vermelho, ele ao se separar, carrega um pedaço do azul e o cromossomo azul carrega um pedaço do vermelho. Na segunda divisão, o que vai acontecer? Quando esses cromossomos se dividirem, eu vou ter a formação aqui de 4 células que são geneticamente diferentes uma das outras, apesar de cada uma delas ter apenas um cromossomo. Então, o que aconteceu? Eu tenho aqui a formação de gametas diferentes. Se eu imaginar que genes são pedaços do DNA, eu tenho aqui a formação de gametas diferentes. E esses gametas, quando eles forem utilizados na reprodução, eu tenho a formação de indivíduos diferentes. Então, mutação e recombinação gênica, eles ajudam no processo de evolução, porque aumenta a variabilidade. Bom, pessoal, até mais. Fiquem bem aí, a gente vai continuar na próxima aula.